Dando sequência nas nossas entrevistas sobre o Dia do Cinema Brasileiro, hoje nós vamos conversar com o professor Fábio Hockenbach, que vai nos falar um pouco sobre as narrativas, aquilo que a gente enxerga e muito daquilo que está por trás das entrelinhas de cada narrativa dos filmes brasileiros. Professor Fábio, seja muito bem-vindo. Antes de mais nada, nós gostaríamos que você se apresentasse para todos os nossos telespectadores e, posterior, possa falar um pouquinho para a gente sobre a qualidade que esses filmes que nós temos aqui do nosso país, eles têm e trazem de narrativa para todos nós. Meu nome é Fábio Hockenbach, sou jornalista formado pelo UPF, sou crítico de cinema, sou especialista em cinema e sou professor do UPF desde 2010, trabalhando com várias áreas do jornalismo e também com a pesquisa e com a crítica de cinema. O cinema brasileiro é um dos melhores cinemas do mundo. Em termos de repercussão, em termos de qualidade, o problema do cinema brasileiro hoje, não só hoje, de um tempo atrás, é a recepção por parte do nosso público por conta de espaço no tempo de distribuição, né? Mas o cinema brasileiro, ele já tem marcos muito importantes lá desde os anos 30. Ele vai ter uma época lá nos anos 40 e 50, onde ele vai meio que tentar repetir aquele sistema norte-americano dos grandes estúdios, com experiências como a Vera Cruz, Atlântida. Ele é um dos cinemas mais marcantes do tempo de vanguarda, com o tempo do cinema novo. Tanto é que uma pesquisa da Abracine dos 100 maiores filmes brasileiros de todos os tempos, dos 10 primeiros, 6 são dos anos 60, né, o tempo do Glauber Rocha, do Nelson Pereira dos Santos. A gente teve um período muito complicado nos anos 80 e começo dos anos 90 com o governo Collor, mas desde a era da retomada, o período da retomada alimentar dos anos 90, o cinema brasileiro ele é absolutamente bem quisto e bem visto no mundo inteiro, mais do que ele é bem visto dentro do Brasil, por causa de questões de distribuição, né? Mas ele é riquíssimo em termos de abordagens, em termos de assuntos que ele aborda, em termos de estilo. Ele só não tem os mesmos recursos que os blockbusters americanos, por exemplo, por isso ele acaba tratando os assuntos de uma maneira muito mais humanizada, muito mais lúdica, eu diria. É cada vez mais difícil a gente ter acesso a produções nacionais. Primeiro por conta da mudança no próprio sistema de consumo, né? O fim das locadoras, que era um refúgio para os filmes que não têm espaço no cinema. Segundo, porque o próprio sistema de distribuição brasileiro ele é muito injusto, né? Existe uma cota de tela nos cinemas brasileiros que dizem que redes com até 200 cinemas, ou seja, um Cinemark, por exemplo, ele tem obrigatoriedade de exibir 57 dias por ano de filmes nacionais. E quando você vê, por exemplo, filmes da Globo Filmes, que tem um grande impacto financeiro por trás, tomarem conta, né, desse sistema de distribuição, a gente percebe que a gente vai ter 1 ou 2 filmes sendo exibidos por essa quantidade de tempo e os cinemas eles se sentem satisfeitos com isso, pelo simples motivo de que o público brasileiro ele prefere ver filmes estrangeiros. Então, para quem precisa se manter e pagar suas contas, ter mais espaço de exibição é complicado. Então, o que eles acabam fazendo é pegando essa parcela mínima da lei e preenchendo com os filmes que são muito mais benquistos, filmes de comédia da Globo Filmes, aqueles filmes mais simples, mais fáceis de se absorver. Enquanto isso, os filmes que mais conquistam respeito lá fora, que participam de festivais, que acabam sendo muito mais falados lá fora, acabam nunca chegando ao público porque não tem espaço. Não tem mais o mercado doméstico para atender com locadoras, não tem espaço no sistema de distribuição, e o sistema de streaming ele está muito esparso ainda, e os serviços que as pessoas acessam tem muito pouco filme nacional. Tem filmes nacionais em streaming, mas espalhados em sistemas e em plataformas que muito pouca gente acessa. Pode-se dizer que nesse sentido, nesse quesito, o cinema brasileiro também traz consigo muita narrativa audiovisual para além do que os olhos enxergam? Demais, demais. Eu não vou nem citar os filmes que tem pouco alcance, por exemplo, Benzinho e Unicórnio, As Boas Maneiras, No Coração do Mundo, que são filmes recentes. Tem um filme que foi lançado ano retrasado, e que fez muito sucesso ano passado em festivais, que inclusive agora são festivais com acesso livre, desde a pandemia online, que é o Sertânia, por exemplo. É um filme extremamente rico em metáforas, em uso de iluminação, em uso de enquadramentos para contar alguma coisa a mais para o espectador. Eu gosto muito do filme chamado Lobo Atrás da Porta, do Fernando Coimbra, que eu uso em aula. É um filme fantástico, maravilhoso. Então, o cinema brasileiro ele é rico de diferentes maneiras, não só estéticos, como também narrativos, como discursivos. O que falta é as pessoas entenderem que eles não vão encontrar o que eles acham no cinema americano no filme nacional, mas que o filme nacional tem riquezas que eles não vão encontrar também no cinema americano e outros blockbusters por aí. Mensagens saiam dos nichos habituais de Amazon Prime, Netflix.
Assinem a Look, assinem Mubi, que são serviços que têm filmes, porque a gente tem muitas séries, muito audiovisual em termos de produção de seriada em plataformas como Netflix, como o Prime, só que ainda corresponde a uma parcela muito pouca, 10% da produção das plataformas. Na Europa, isso aqui chega a 30%. A gente só vai conseguir fazer com que se abra mais espaço em streaming, inclusive em exibição, se o público tiver mais interesse. Hoje, 1 em cada 5 ingressos vendidos no Brasil até 2020 era para um filme nacional, é muito pouco. É muito pouco. Enquanto não houver demanda, o circuito exibidor não vai querer exibir. Descubram os filmes nacionais, busquem por eles nas plataformas, tá? Saiam da caixinha da Netflix, da caixinha da Prime, daquela caixinha habitual, padrão que a gente acaba recebendo. Tem muito tesouro escondido aí esperando para ser descoberto, que vai além de Cidade de Deus, Tropa de Elite e aqueles filmes que todo mundo fala. O mundo é muito maior do que essa caixinha que é vendida pra gente.